Ai, como ela ama você, Edson, você não tem noção. Ela gosta muito de você. Meu Deus, deu para ver o carinho que ela fala de você. Vocês são só vocês dois? Não, tem uma irmã mais velha. Mas ela é muito diferente de você, assim, longe? Ah, porque parece que vocês são super amigos, né? Uhum, Ah, que sim. bonitinho. Apesar de eu judiar dela, né? Eu judiava dela quando ela era pequenininha, fazia ela andar. Mas Mas eu tenho um jeito, eu não a conheço muito, mas ela tem um jeito tão doce. É impressão minha ou ela é mesmo? Aí Aí você não acha muito, não. eu sou suspeito de falar. Não, ela é boazinha assim, ela é boazinha assim, mas obviamente que toda mulher tem o seu, né, lado, né? Ah, Né? Como o homem também tem, né? aham. Aquele lado exigente e tal, etc. Mas isso aí é normal, né? Mas eu senti nela, assim, foi até quando ela falou assim, ai, convida meu irmão. Eu falei assim, Uhum. nossa, ela está experimentando algo assim, tão diferente e gostoso de Deus, que, tipo assim, eu não quero que ele fique fora, eu quero, tipo assim, Uhum. eu quero conversar com ele também sobre isso. A gente conversa de mil coisas, mas isso é Sim. uma coisa que eu gosto e eu gostaria que ele aprendesse um pouco para a gente conversar. Assim que eu senti ela, né? É, E aí não, eu mas falei assim, nossa, que delícia! a gente tem uma afinidade muito grande, né? Falei, apesar de quando a diferença de idade é 14 anos, né? Então, quando eu tinha 14, ela estava nascendo, né? Nossa, é diferente, é grande mesmo. Aí, E você da obviamente, sua irmã é quanto tempo? 4. Eu sou do Ah, meio. tá. Nossa, para ela é 18 anos, é muita Sim, diferença. sim, sim. Eu não esqueço até Ah, hoje ela falando que eu ficava pegando no pé dela para andar calçada, porque ela andava descalça, vai colocar o chinelo. E aqui em casa é a mesma coisa com o Pedro, né? Pedro andando ah, descalço, Pedro, coloca o chinelo, Pedro. E ela lembra disso até hoje, né? Que ficava no pé dela. Bem no pé, ah, né? Nesse caso é bem no pé dela mesmo, né? mas que gostoso. Tem que É bom. curtir mesmo. É muito bom essas pessoas da família. Eu tenho também muita afinidade com a minha irmã, e mais com a minha irmã. E Uhum. aí, com meu irmão também, mas com a minha irmã eu converso mais, né? Acho que porque é Muito mulher, bem. mas é muito bom, sabe? Uhum. Mas a minha irmã, que é mais próxima do meu irmão, tem uma afinidade bárbara. Então, de amigo mesmo, de confidente, eu acho muito Uhum. legal. Eu já tenho, assim, 5 anos de diferença dele, então já fez um pouco. Ela caminhou muito perto com ele. Eu Entendi. nem tanto. Mas eles Entendi. curtiram também. Olha aí quem chegou! Olha lá, falando mal Nós apareceu aí. estamos falando de você. Tua orelha está quente? Olha, eu acabei de tomar banho, então ela tá fresquinha ainda, mas eu espero que bem, viu? Só falamos bem. Ele falou que foi visitar uma parente que. Ai, tem que visitar. Aí depois quis Sim, saber quem, aí ele contou pois as é. boas novas E eu aí. recebi um pessoal esse fim de semana que eu tenho que receber, foi super chato, Aham. sabe? Ai, É que isso, indo trocado no bonitinho. dói. E o Imagina. Samuel, tudo bem, Samuel? Oi, bom. Tudo na Santa Paz? Aí, Samuel está na outra aula, gravando a outra aula, e eu Ah, vou é? atrás do Léo, que só falta o Léo. Tá, a Ah, que Ivana falou que dia não é vai, né? hoje? Que É dia é 13, o. 13, 13. Hã? Hoje é 13. o pior dia do mês, segunda-feira 13, pior que sexta-feira 13. Não, eu acho que não, porque sabe o que acontece? Ele tem uns dias de fim de mês e começo de mês que ele fica na empresa até 11 da noite. Eu É, vou deve ser tentar ver se ele cumprimento. está. É, Léo. Mas ele falou que vai entrar sim, né? ele tinha Eu dito acho que que ia ele Ele entrar, falou, né? é verdade, Acho que ele falou mesmo. A Ivana que não vai. a Ivana que não vai, é. É, Ai, queria tanto vê-la, tô com saudade. Ela- Vocês não tiveram junto esse feriado, Rê? Não,
Não, ela foi no feriado para... Nossa, ela estava para a banda dela lá, que é bem longe, né? Eles foram para Alter do Chão, que é onde tem... Não sei se já ouviram falar. É onde tem umas praias de água doce. Ela foi com a família para lá. Como chama, Rê? Alter do Chão. Nossa, não. É bem conhecido lá no Pará, já é Pará isso aí. Nossa, e é onde tem umas... É a praia dos paraenses, né? Que eles não têm... Então é praia de água doce. E hoje... eu já sei por quê que ela não vem participar hoje. É aniversário do pai dela, hoje. E eles foram viajar para poder ficar junto com o pai e tal. Perfeito. Tá bom. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu estou morrendo de fome. Eu cheguei agora de São Paulo, eu vou fazer a aula e vou jantando. Pode ir. Tá? Eu estou aqui aguardando o Léo responder. Tá. Eu não sei o que aconteceu, que nem foi. Nem foi o zap para o Léo. Às vezes sai em algum lugar sem sinal, né? Talvez não tenha chegado em casa ainda. Aqui tá tudo bem. Pode comer alguma coisa. O Rodrigo... Eu vou comer. O Edson estava comendo. Eu falei, estou jantando. Dois jantando. Os dois jantando. Eu estou tomando sopa. Pelo que eu vi, eu estou comendo mais saudável que ele aí. Não é nada. O meu é um lanchinho de pão... pão... Parece pão natural. Pão natural, né? Com sementes, com cenoura ralada, atum e alface. Então como você tá zero. Nossa. Depois do que ele fez eu comer aqui no fim de semana, ele falou que ele só ia comer alface essa semana. É? Ó, o Léo. Que bom, chegou. Então, agora nós vamos começar. Oi, boa noite. Oi, Léo. Tudo bom? Tudo bem? Olha. Nós só vamos parar. A Rê vai parar um pouquinho a comidinha dela. Claro. O Edson também, nós só vamos orar. E depois a gente já começa, tá bom? Tudo bom, Leandro? Podemos começar? Sim, tudo ótimo, estou escutando. Mara, perfeito. Então, você também está jantando? Porque a Renata está com um prato atrás dela. O Edson está com um sanduíche enorme atrás dele. E você também está com um prato fundo aí? Estou comendo uma mexerica. Mexerica. Então, tá bom. Vamos agradecer a Deus. Mara, fala, amor. Só antes de você fazer oração, porque você falou agora em agradecer, eu queria aproveitar para colocar mais um motivo para agradecimento essa noite. Opa, fala. A família vai crescer. Ai, que legal! Parabéns. Obrigada! Ai, que lindo! O Edson vai ser tio, o Rodrigo vai ser pai. Meu Deus! Que delícia! A gente não sabe o que é, não, ainda? Ainda não, a gente vai saber daqui umas 2 semanas. Meu Deus! Estou de 12 semanas. Vai ser o mascote, a mascotinha ou o mascotinho da família? Vai, porque a gente só tem o filho do Edson, meu sobrinho, que já vai fazer 15 anos, então já é adulto, né? Essa criança, todo mundo vai babar nela. Olha, eu acho que sim, viu? A gente está super feliz, super grato a Deus. Não foi fácil chegar aqui, a gente teve uma luta com isso. Kelson sabe. E, inclusive, ontem nós jantamos com eles, com ele. A gente foi no culto à noite e a gente foi jantar depois. E a gente está estou muito feliz em poder compartilhar. Eu queria colocar aqui para a gente que no agradecimento. E eu estou muito feliz por vocês também. Obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É um jantar especial lá esse final de semana. Sim é. Fui pego de surpresa também. Ele não sabia também. Chamei ele para contar, chamei eles, né, para contar esse fim de semana. Isso foi um fim de semana especial. Glória a Deus, estou feliz. Então vamos agradecer. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Em primeiro lugar, porque o Senhor é vivo. Porque a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, o Senhor está no nosso meio. Obrigado porque o Senhor está aqui. Nós estamos aqui juntos só porque o Senhor existe.
Só porque o Senhor um dia esteve aqui e mostrou para nós o caminho de voltarmos para Deus, voltarmos para o Pai. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor fala que aqueles que te colocam em primeiro lugar, todas as coisas, o Senhor ouve quando a gente clama e o Senhor responde. Obrigado, Senhor, por essa conquista que a Renata e o seu marido tiveram com a chegada, com essa vinda deste bebê. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque é uma vida. Obrigado, Senhor, porque já tem o teu fôlego de vida nessa criança. Muito obrigado, Senhor. Ela já foi gerada, Senhor, em ti. E nós já declaramos uma criança para a tua honra, para a tua glória, para a alegria dos seus pais e dos seus familiares. Nos alegramos, Senhor, por esse presente. É um presente. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Edson, pela Rê, serem tão próximos. É muito bom. Obrigado, Senhor, também pelo Léo. Obrigado, Senhor, pela sua família, pelo Guilherme. Senhor, obrigado, Senhor, pela unidade familiar que o Léo também tem. Com a sua mãe. Obrigado, Senhor. Sou grata ao Senhor pela família, porque foi o Senhor quem fez a família. E nós queremos mesmo fundamentar isso no nosso coração, porque é nisso que nós cremos, em tudo que o Senhor fez na Bíblia. E nós não queremos abrir mão disso nunca. Ainda que o mundo está virando de cabeça para o ar, nós declaramos que nós cremos naquilo que está na Bíblia. Pai, leva cativamente de cada um a tua, e nós queremos que o Senhor fale conosco. Mais do que isso, nos ajude, Espírito Santo, a não ser só meros ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. É no teu nome que oramos. Amém. Amém. Amém e amém. Nossa, fiquei tão empolgada que eu não parava de orar. Ai, meu Deus, que delícia. Sabe o que é, né? Eu já falei que eu tenho 4 netas, né? Então eu viro e falo assim, bebê, eu já conheci mulher. Não, aquilo que Deus trouxer é bênção. Com certeza, com certeza. Logo saberemos. Logo saberemos. Bom, meninos, vamos lá para a página 57. Eu queria saber se esses meninos que andaram faltando, menina, eu queria saber se vocês estão repondo as aulas faltosas. Eu não estou vendo o Edson me dar retorno, não, seu Edson. Não adianta coçar a cabeça. Eu quero ver o menino obedecendo. Não estou ouvindo. Tem um negócio que chama aparelho auditivo. Eu vou te mandar um. Não, você tem razão em cobrar, sim. Eu estou pendente, porque eu perdi a 8ª, né? Eu estou devendo a 8ª e a 1ª. Perfeito. Então, essa semana, lição de casa. Você vai escolher ou a 8ª ou a 1ª, mas que você vai fazer uma, em nome de Jesus você vai. Amém? Amém. Amém. O Léo também, andou faltando de algumas, né, Léo? Que vocês foram lá para frente. Tipo, a que eu faltei foi lição lá na frente, não foi? Aí, ó. Eu estou vendo aqui. Peraí, eu tenho na minha agenda escrito, eu vou já ler para você quais que você faltou. A 5, a 4 eu fiz. Peraí. 6, Léo, é verdade, Léo. Ó, Léo, o 6. a 6. Qual, Léo? A 10, a 11, quando a gente fez com o pastor Welton, eu não sei se você fez. Isso, faltou. Não, essas duas. Não ficou faltando a 6ª comigo e a 10 e a 11 com você. A 6ª depois eu fiz já. Eu já li. Você fez a 6ª? Isso. Batismo na água. Perfeito. Então, falta a 10 e a 11 para você. Então, depois essa aqui é a 9, né? Essa é a 9. Você chegou a 7. Você chegou a fazer a 7? Eu comecei, mas não terminei ainda. Então, você está faltando a 7. Vou terminar a 7, Vai. Então, essa de hoje é a 9, né? Hoje é. Aí a 10 e a 11 já foi, então. Já foram. Tá? Aí vai para
Vai para 12 depois? É isso. Quando a gente terminar essa 9, a próxima aula nós vamos fazer 12, tá? Tá. Então eu leio a 10 e a 11. Então. Isso, está faltando a 10 e a 11. Perfeito. Samuel, O Edson, deixa eu ver o Edson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Edson, você fez a 8? Não, não fiz a 1. Foi a 8 que você não fez. A 1 e a 8 que você não fez. Perfeito. Tá, então eu vou aguardar você. Vai fazer pelo menos. O Léo vai fazer pelo menos uma e o Edson também. O Edson e o Léo, tá bom? Tá marcadinho. Ó, falta de oração não é, viu, meninos? Falta é de determinação de vocês mesmo, porque eu oro por vocês todo dia. Mas eu não oro só porque eu quero que vocês façam lição. Eu oro para que vocês realmente a cada dia sejam mais apaixonados por Jesus. Tá bom? Certo. Então vamos lá. Vida material e finanças. Então, o que a gente faz diante disso daqui? Bom, então Deus tem alguma coisa para ensinar para nós sobre vida material e finanças. Muito bem. Ele começa pelo Salmo 24, que está aí no livrinho. O que ele fala? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que tem na terra é do Senhor? É. Por quê? Porque ele é o Criador. Tá. E a gente vive assim, como se ele fosse o Criador? Não. A gente, quando conquista algumas coisas, a gente acha assim, minha casa, meu apartamento, meu carro, eu trabalhei, eu conquistei, tá bom? Então, nós vamos ver o que é que Deus quer que a gente aprende com isso. Então, deixa eu ver. Acabou seu lanche, Edson? Não, tranquilo. Tá ali, Tranquilo? depois eu Então, vou comer. lê esse primeiro parágrafo aí para nós. Vamos lá, então. Desde o Éden, Deus reservou na criação algo que permaneceria com ele, como sinal da sua propriedade de todo o universo criado. Assim, de tudo poderiam Adão e Eva comer livremente, mas não da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Continua? Isso. Não, para um pouquinho que você já vai continuar. Eu só vou aproveitar e vou ler esse versículo aqui, que é o Gênesis 2, 16 e 17, que fala assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Isso foi uma ordem que Deus deu, tá? Olha aqui que essa palavrinha que está no segundo parágrafo foi sinal. Por que Deus pôs aquela árvore lá? Era um sinal da sua propriedade de todo o universo criado. Tipo assim, você pode quase tudo, tá? Aquela árvore você não pode. O que significa? Tem limite. Você tem um limite. E esse limite você tem que aprender a respeitar. Lembrando, eu sou Deus, quero viver em harmonia com você. Eu dei da minha vida para você, nós estamos em igualdade de relacionamento, não existe barreira, mas para o teu próprio bem, eu vou pôr um limite para você. Esse limite é essa árvore. Porque eu quero te avisar uma coisa, você tem livre-arbítrio, viu, Adão? Só que se você comer, você vai morrer. Tá bom? Tá bom. Aí, bom, só Deus sabe quanto tempo se passaram, e aí vamos continuar o parágrafo. Vamos lá. A Bíblia fornece diretrizes bem estabelecidas para a nossa vida material e financeira. Sabemos que tudo pertence a Deus. Por isso, dízimos e ofertas são apenas a devolução de uma parte do que pertence a Ele. Dar o dízimo é um ato de obediência e fé. Dar ofertas é um ato de amor e gratidão. A vida financeira do cristão
é disciplinada em 3 dimensões: diante de si mesmo, diante de Deus e diante dos homens. Cada uma destas áreas será tratada pela apresentação de princípios. Perfeito. Olha o que ele fala no começo desse parágrafo que o Edson falou. A Bíblia fornece diretrizes. O que é diretrizes? Orientações. É um guia. É um rumo que eu devo seguir. São normas de procedimento. Por quê? Se eu sou de Deus, eu convidei ele de livre e espontânea vontade, que eu quero que ele faça parte da minha vida, que eu quero que ele caminhe, a minha caminhada nesse mundo, eu quero ele do meu lado, então eu tenho que acatar. Mas é difícil algumas coisas. Muito bem, o que é que eu faço quando eu vejo que uma diretriz de Deus bate de frente com o que eu penso? Eu vou colocar, e eu tenho que colocar aquilo que eu penso para Deus. Por quê? Porque ele conhece meu coração. Então, vou virar e falar assim, Senhor, é complicado isso para mim. Me ajuda a aceitar o que o Senhor está falando que é uma diretriz para a minha vida. O que Deus gosta? Eu vou estar sendo humilde e eu vou estar colocando para Ele a minha impotência, a minha incapacidade diante do Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Tá? Porque até uma coisa, eu ler aqui que a terra e tudo que Deus fez, foi Ele que fez, é algo intelectual. Eu quero que Deus me ajude, que desça para o coração. Por isso eu preciso da ajuda dele. Muito bem, quando ele fala assim, ele falou do dízimo, que é um ato de obediência e fé, e nós vamos entender isso um pouco melhor, e falou que oferta é um ato de amor e gratidão, e ele fala assim, que a tua vida financeira e a minha é disciplinada. Exige disciplina? Sim. E diante de quem? Diante de mim mesmo, diante de Deus e diante dos homens. E por que eu estou falando isso? Essa disciplina. Porque se você ganha 10 mil e você gasta 11 mil, o que acontece? Você vai estar sempre endividado, tá? Então, Deus te deu uma cabeça, uma inteligência para você aprender ao quê? A ser disciplinado. Bom, vamos ver onde que Deus quer nos ajudar nisso tudo. Quando ele fala de princípios, ele está falando de raiz, ele está falando de fundamento, tá? Por quê? Quando você vive na base de fundamentos, você com certeza vai colher vitórias na tua vida. Você vai ter dificuldades? Opa! No mundo nós vamos ter aflições, em todas as áreas, tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci, você vai vencer também. Muito bem. Então, ele já me deu a resposta de toda dificuldade. Mas eu vou ter que passar? Todo mundo passa, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou ter vitória. Bom, a primeira coisa ele fala aí, a mordomia dos bens. Quem acabou de comer, leia o próximo parágrafo. Eu já acabei. Então, lê aí, mãezinha. Vamos lá. O homem foi criado para exercer a função de administrador dos bens do Pai. Tendo falhado neste domínio, por causa do pecado, precisa restaurar a sua vida pessoal e em todos os seus relacionamentos a autoridade de Deus. Muito bem, olha só. Quando Deus colocou o Adão lá no Éden, ele virou e falou assim, Adão, é para você cultivar e guardar. As árvores vão dar fruto normalmente, mas você tem que guardar. E você também vai fazer ela... eu pus lá. Você não vai precisar ficar suando para que ela dê frutos, mas você vai ter que cultivá-la. Eu te dei inteligência para isso, viu, Adão? Muito bem. E aí, Deus estava falando assim para ele, você como mordomo, isto é, minha pessoa de confiança, meu administrador desse jardim, você vai cuidar dele, porque tudo que tem aqui, eu coloquei para o teu usufruto. Muito bem. Aí, o que está falando em Gênesis 1, 28? Então, Deus
os abençoou, está falando no plural, isto é, o Adão e Eva já estavam nessa hora lá no Adão, lá no jardim, quando Deus falou. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Muito bem, vocês vão ter domínio, tá? E aí? O que aconteceu com Adão? Ele falhou. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Aí precisa, de novo, nós, com Jesus, nós estamos restaurando a nossa vida em todo o nosso relacionamento à autoridade de Deus e a gente passa a ter domínio de novo. Muito bem, vamos continuar. Então, essa mordomia. Leia o número 1 aí, Rê, e o versículo. Oi. Dá para você ler para nós o número 1 e o versículo? Sim. Eu não transcrevi, tá, o Salmo? Tá. Vamos então, lá. O versículo é o mesmo lá de cima. Depois você lê o versículo lá em cima. Ah, tá bom, já está lá em cima. Tá. Tudo no mundo, inclui a humanidade, pertence a Deus. A terra não pertence aos homens. O destino do mundo pertence a Deus, mas, momentaneamente, há um domínio satânico sobre os sistemas do mundo, o que aumenta a nossa responsabilidade de sermos bons administradores. E aí o Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Muito bem. Então, o que ele fala? Há um domínio. Lembra que Adão desobedeceu o que Deus falou e comeu da árvore. Era a única coisa que ele não era para fazer, ele fez. E aí? Aí você fala assim, mas a culpa, ele vivia em intimidade com Deus. Então, e ele errou. Aí, 1 João 5:19, fala assim, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Como que eu vejo? Aí é a hora que você vê todo o mal que você vê no mundo, todas as injustiças, todas as corrupções, isso é a representação do mal dominando. Muito bem, o que Deus espera de mim e de você? Que eu e você andemos em retidão e sejamos e façamos tudo que Ele tem nos ensinado, nós sejamos assim na nossa vida. Quando eu ando como Ele me ensinou, você está voltando a agir como Adão agia lá no Éden. Antes de pecar, lógico, tá? E por isso que ele fala que aumenta a nossa responsabilidade de sermos bons administradores. Sabe por quê? Porque é tal da história. Você está com um carro ótimo na garagem, né? O Léo, o Edson, a Rê, tá tudo bom. Aí, nossa, queria tanto aquele carro novo. Não dá 6 meses, você já está olhando o carro mais novo que lançou. É ou não é? E mulher é sapato, né, Rê? Então, o que acontece? Risada, porque meu marido não dá 6 meses, ele faz isso em 3. De 3? Você está vendo? Agora vai economizar, aí vai chegar a criança, né, Léo? Muda um pouco, né, Léo? Aí, o que acontece? Acontece que aí eu falo assim, mas por que a gente nunca está satisfeito? Né? Eu acabei de ter isso, eu quero mais isso. Eu acabei de fazer uma viagem, que eu fui para Campos do Jordão, eu já estou planejando a próxima. Eu falava, gente, que nível de insatisfação que a gente tem que segurar esse coração da gente. É fruto do quê? Dessa influência satânica que o mundo vive. E o 2? Lê o 2 aí para nós, o Edson. Página 58, 2. Vamos virar. Virando aqui. Eu mesmo? Isto, você mesmo, lê tudo. 2. Temos a posse, mas não somos donos. Na lei do jubileu,
a terra voltava ao antigo dono a cada 50 anos, para lembrar a todos que o Senhor é quem nos concedia os bens. Muito bem, as coisas mudaram completamente, porque tudo no começo, Deus estabeleceu aquelas 12 tribos, para quê? A partir dali, aquelas 12 tribos mostrarem ao restante de todo mundo como que era isso que a gente acabou de falar, assim, como que era essas diretrizes dadas por Deus. Só que o homem foi se afastando de Deus. O homem foi arrumando outros deuses. Aí você fala assim, eu não tenho outros deuses. Mas, por exemplo, quando eu faço os meus negócios e eu não pergunto a opinião de Deus, eu estou falando que o meu Deus é quem? A minha própria vontade. Eu governo a minha vida. Como seria o correto? Eu queria isso. Mas será? Eu não sei o futuro. Isso é bom para mim, Deus? Mas eu estou acostumada. Eu lido com isso faz tanto tempo, tenho experiência. Muito bem. Mas o que Deus gosta? Eu quero o Senhor junto comigo nessa história. O que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele que eu respeito a opinião dele e eu quero a direção dele. Então, as coisas mudaram muito. E daquela época para cá? E lá naquela época, eles falavam assim, a terra, por exemplo, jamais podia ser vendida definitivamente. Ninguém tinha uma coisa definitivamente. Você cuidava daquilo, você vivia naquela época, era campos, né, de cultivo. Mas ele sabia para de quem que era o dono definitivo daquilo. Com que intuito? O intuito era que eu tivesse sempre ligado na fonte. Qual era o outro intuito? Que o pobre fosse sempre assistido. E as coisas mudaram demais. E o que Deus queria dizer para nós? Vocês não são dono. Eu sou o dono, mas vocês vão ser bons administradores. E o 3? Lê para mim o 3 aí, Léo. O 3. Devemos exercer o domínio. A boa administração dos bens materiais e do dinheiro que recebemos é a forma de exercermos o domínio de Deus em nosso próprio favor. Entrando no templo, Jesus expulsou os vendilhões, pois ali era a casa do Pai. Nesse sentido, o seu ato de força era um exercício de domínio próprio, pois estava cuidando da sua propriedade. Um exemplo de mordomia foi a posição de José na casa de Potifar. Muito bem. Olha aqui que ele fala, a boa administração dos bens materiais e do dinheiro é uma forma de você estar falando para Deus que você está... Quer dizer, você se esforçou, você trabalhou, você adquiriu bens, mas você está cuidando bem dele. Sabe o que você está falando para Deus? Eu estou exercendo o teu domínio, Deus. Eu estou cuidando daquilo que eu consegui com o meu esforço, mas o Senhor se agrada disso. Então, é o que ele está falando. Exerço o domínio de Deus em nosso próprio favor. Mas eu estou fazendo isso por mim mesma. Você, sem saber, você está se agradando você está agradando o coração de Deus, tá? Como que acontece isso? Jesus teve um exemplo, né? Jesus chegou, tinha lá a casa de Deus, o templo. Tinha o templo ou não tinha? E aí, para que foi feito o templo? Para adoração. E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, uma porção de pessoas estavam usando o templo para vender animais. Porque as pessoas naquela época, para elas pedirem o perdão de Deus, elas levavam uma ovelha ou uma pombinha, seja o que for, entregavam para o sacerdote, e o sacerdote pedia perdão a Deus pelos pecados dele. Quando Jesus chega lá, o que acontece? Eles entraram dentro do templo e estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Aí, Jesus usou seu ato de força. Espera um pouquinho. Essa casa é do meu pai.
tudo que é do Pai é meu. Onde fala isso? Em João 16:15. E aí, o que ele estava falando? Eu estou cuidando daquilo que é meu. E o Edson, vai lá no Novo Testamento, abre lá no Novo Testamento. Abriu? Chamada oral, hein? Qual deles? Onde você está? Lê para mim o livro lá em cima. Não, eu quero o livro da Bíblia. Onde você está? O livro da Bíblia. Muito bem. Eu Que estou livro aqui você abriu? eu estou aqui no índice. Não precisa do índice. Eu vou te ensinar aí. Abre no meio. No meio. Onde que está no meio? Tá dando mais ou menos aqui nos Salmos. Perfeito. Ei, tá vendo? Quando eu falar para você abrir em Salmo, você sabe que é no meio. Mas eu não quero Salmo. O que eu quero? Agora você vai catar um bolo assim e vai lá para frente. Do início? O bolo do início? Não, bolo do fim. Do fim. Da parte direita da Bíblia. Onde você caiu? Eu caí em Hebreus. Ai, meu Deus. Ô, Renata, o dia do aniversário dele, você faz favor de dar uma Bíblia com letra desse tamanho para ele? É um óculos novo, Mara. Eu acho. Difícil. É verdade. Pequenininha mesmo. Está em Hebreus? Você falou que tem Hebreus? Não, tá. Volta um pouco, então. Eu vou te ensinar a voltar um pouco. Atos, João. Atos. Ah, uma carta antes. Você chegou onde eu queria. Um pouquinho antes de Atos. A João. carta... Isso, perfeito. Meu pai. João, eu quero 16:15. Capítulo 16, versículo 15. 12. Quer uma Capítulo lupa? 16. Agora vamos achar a parte mais difícil é achar o versículo. E aí é o númerozinho menorzinho ainda. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 15. Ô, Léo, isso acontece quando a pessoa fica velha, viu, Léo? Não chegou pra gente. Ih, o Léo vai demorar. Eu já tô velho também. Já. Quantos anos você tem, Léo? Tenho 43 já. Tem 43. Pensei que você tivesse uns 40. Bom, olha, se esse número for 15, é tudo que o Pai tem é meu. E por isso que eu disse, receberá do que é meu e vos anunciará. Olha só, Edson, sabe quem está falando isso? Adivinha quem está falando isso? Tudo que o Pai tem é meu? Jesus. Muito bem. Jesus está falando que tudo que o Pai tem é meu. Por isso, ele se sentiu no direito e ele tinha essa autoridade de entrar lá no templo e mandar todo mundo embora do templo, que estavam aproveitando o templo para fazer comércio. E não indo lá para adorar. Entendeu? Muito bem. Aí, outro exemplo que ele fala aqui é da posição de José na casa de Potifar. O que ele quer dizer com isso? Ele foi colocado numa posição de autoridade e ali ele cuidava e dava o melhor dele. Então, o que a gente aprende com isso? Você não é mais empregado, o Edson não é mais empregado, mas a Renata é e o Leandro é, o Léo também é. O que Deus põe na minha mão? Tem um versículo em Lucas, que eu não lembro bem onde está, que fala assim: se você for fiel no pouco, nas coisas que não são sua, Deus vai te honrar e vai te dar coisas maiores. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do Léo e da Renata. Ou mesmo você, Edson, que cuida das tuas coisas. Se vocês fizerem bem feito isso que Deus colocou na mão de vocês, vocês podem ter certeza que só tende a prosperar. Por quê? Porque é palavra de Deus. Entendeu? Então, nós vamos ler alguns versículos aí. Até o pastor Kelso pregou, não nesse domingo passado. E ele pregou sobre as injustiças. Quando por exemplo, o empregado não trabalha quando o patrão não está olhando.
ou vice-versa. O patrão também é injusto com as pessoas, né? Porque, às vezes, não sei o caso do Léo nem da Rê, mas eles podem ter, como é que fala, terem pessoas debaixo da autoridade deles. Então, Deus quer que a gente seja justo, quer com o nosso patrão, ou nós, como uma pessoa, um administrador, que tem pessoas debaixo de nós, sermos justos também. Amém? Amém. Muito bem. O dízimos e ofertas. Vamos ler isso lá. Ô, Rê, lê esse primeiro parágrafo aí para mim. Dízimos e ofertas são atos voluntários, mas estabelecidos por Deus como mandamentos, com propósitos bem definidos e distintos. Muito bem. Então, olha que ele fala. É voluntário? Você dá se você quer. Ninguém vai te obrigar. Mas que foi estabelecido por Deus, como princípio foi. E quem é inteligente obedece. O 4, lê para nós aí, Léo. Devolvemos os dízimos e fazemos votos, propósitos de ofertas. Todas as coisas que possuímos vieram das mãos de Deus. Você transcreveu? Ou senão você procura na Bíblia para mim, Léo? Crônicas. O Edson já vai aproveitar e procurar 2 Coríntios 9, 6 a 10. Viu, Edson? Novo Testamento também. Novo Testamento. 29. Quase lá. Achou, Léo? Achei. 29, 14. 14. Pode ler o versículo inteiro. Quando tem esse bezinho aí, ele está falando que é depois da vírgula, é o final, a parte final do versículo, mas pode ler tudo. Tá. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha, esse era Davi, tá? O rei Davi sabia que tudo vinha de Deus. E quando ele ele deu muito dinheiro não, todo o material, o ouro, tudo que ele ganhava dos outros reinos, ele deu para a construção da casa de Deus, que ia ser a construção do templo. E por quê? Porque ele sabia que tudo veio das mãos de Deus, tá? E ele só estava devolvendo aquilo que Deus dava em abundância para ele. Então, a casa de Deus tinha muito recursos, tinha muito ouro, prata, tudo. Mas ele deu do seu tesouro pessoal também para Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele dando, Deus ia dar mais para ele. Mas ele deu porque ele sabia que ele ia receber? Não, porque ele tinha um coração grato, tá? E é assim que a gente precisa... é uma coisa, por exemplo, quem está em vantagem nisso? O Guilherme, o príncipe ou a princesinha que vai nascer, da Renata. Por quê? Foi uma coisa, por exemplo, que eu ensinei para os meus filhos quando eles eram pequenininhos. Hoje, eles não têm o mínimo problema de ser um dizimista e ofertante. Por quê? Porque aquilo já é um fundamento dentro da vida deles. Para eles só sabem que eles estão obedecendo a Deus. Então, mas Deus faz todas as coisas. Deus nos convence da verdade da palavra e Ele nos ensina a fazer isso, que é para Ele mesmo, não é para agradar homem nenhum. Continua para nós lendo aí, o Léo. Próximo parágrafo. Assim, o dízimo é a parte que devolvemos de tudo o que recebemos, como sinal da nossa dependência dele. Ele é a semente que deve ser semeada e não comida. Nossas ofertas são escolhas que fazemos. Além do dízimo, por motivos especiais na obra de Deus, votos, missões, gratidão, primícias, ajuda social, etc. Etc.
me veio a memória. A Rê vai ler já o versículo. A Rê não. O Edson vai ler o que eu pedi para ele. Você achou, Edson? Agora só preciso achar o 6 aqui. 2 Coríntios 9, 6 a 10. Isso, só achar o número 6 aqui. 4. Você põe o dedo, fica segurando para você não perder, que eu vou falar uma coisa antes. Deve ser aqui. Vamos lá, pode falar. Eu estava lembrando aqui, quando ele fala em oferta, esse sábado foi meio improvisado, mas foi uma missionária lá de... Ai, nem lembro. É da África Central. Esse é o nome do lugar lá. Isso mesmo. É Tanzânia. Tanzânia. É engraçado que eles falam Tanzânia, né? Achei engraçado. Aí, eu achei muito interessante. Sabe por quê, gente? Lógico, cada um tem o dom que Deus dá para você. Mas essa mulher começou, de repente, sabe qual é o trabalho dela? Lá tem a cultura deles é a mutilação de meninas. Então, e a menina, às vezes, é trocada por um saco de açúcar, ela é trocada por alguns refrigerantes, só para você ver o desvalor de uma menina. Então, e ela começou a resgatar essas meninas. E eu achei muito lindo, porque é engraçado esse negócio de missões. Eu fiquei compadecida de ver o trabalho dessa mulher, porque eu falei, eu não tenho esse dom de ir e fazer o trabalho que ela faz, mas eu posso orar por ela, para que ela continue com essa ousadia, com saúde. Ela tem 62 anos, ela não é mais uma novinha, uma menina. E também contribuir também. Então, eu achei muito interessante. Eu falei, como é bom a gente saber de pessoas sérias assim. E tinha um pastor que estava junto ali, que levou ela lá, e ele é um missionário que a gente conhece, o pastor Eduardo. E ele contando, né? Ele conhece o trabalho dela, sabe que é uma pessoa séria. Então, assim, algum lugar correto, sério, para a gente ajudar. Leia para nós, 2 Coríntios 9, 6 a 10. Se estiver certo aqui o 6, convém lembrar quem pouco semeia, tá certo? Espera aí que eu tô caçando. Vai lendo que eu vou vendo. 2 Coríntios 9... 6 a 10. 6 a 10. Pronto. Convém lembrar, quem pouco semeia, isso mesmo, pouco também colhe. Quem semeia com abundância, também colhe com abundância. Isso. Cada um dê segundo o propôs em seu coração. Não de má vontade, nem constrangido, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus tem o poder para vos enriquecer de todo gênero de bens, a fim de que, tendo sempre em tudo o necessário, ainda vos sobre muito para toda boa obra. Tá vendo? Acho que você já foi tudo? Foi até o 10? Não fui até o 10, não. Então vai, muito bem. Segundo está escrito, repartiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quem dá ao semeador a semente e o pão para comer, também vos dará ricas plantações e multiplicará os frutos de vossa justiça. Você viu o que ele falou? Quando você dá para o outro, multiplicará em muito a sua justiça. E Deus não é homem para que minta. Ele fala, ele cumpre. Então, eu gosto muito de um Salmo 34 que fala assim, faça prova de mim. Eu gosto daquele versículo. Sabe por quê? Porque eu acho que todo cristão novo já fez essa prova. Faça prova de mim.
E lá em Malaquias, nós vamos ler daqui a pouco, fala isso também. Rê, lê para nós os 5. Está no mute, Rê. Eu estava lendo tão empolgada aqui, desculpa. Os dízimos são a base prática de ação da igreja. O tríplice serviço da igreja, adoração, comunhão e proclamação, tem como recurso básico os dízimos dos membros. É um compromisso dado na forma de mandamento, assim como são mandamentos a adoração a Deus, o amor entre os cristãos e a evangelização dos incrédulos. Muito bem. Então, onde vai o dízimo que você dá, que é o 10% do que você recebe? Vai para o propósito da igreja. Para que a igreja existe? Para a gente adorar a Deus, tá? E lá no Salmo 96 fala isso. Curve-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Tremam diante dele toda a terra. A comunhão a comunhão do corpo. O que é comunhão? É isso que a Rê e o Lê foram fazer no fim de semana na igreja. Você também logo vai estar convidado, viu, Edson? Aí, o Edson não ouviu. Aí, o que acontece? Comunhão do corpo. Sabe, eu acho muito interessante, porque tem o Salmo 133 que fala assim, quando a gente se reúne na igreja, ali Deus ordena uma bênção, que é diferente da bênção que você recebe em casa, da bênção que você tem num grupo familiar, da bênção que você tem vendo um culto online. Por quê? Porque Deus é Deus que gosta de agir dessa maneira. E ele fala e ele cumpre. E proclamação também do quê? É aquilo que acabamos de ler. A evangelização para os incrédulos, para o mundo, tá? E aquele João, ele vai falar assim, que Jesus falando que novo mandamento ele estava dando, para que nós amássemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que faz para... É isso que a gente estava conversando, Edson. Você e a Rê serem tão unidos, e não tanto com a outra irmã, porque vocês fazem força para se encontrar. Vocês se sacrificam para estarem juntos. Então, é o que acontece. A gente, no caso ali da família do Léo, ele tem a irmã mais velha, que a irmã mais velha, a mãe foi para Jesus, a irmã mais velha sempre foi assim, mas ela é a que agrega todo mundo, né, Léo? Vira e mexe, vem comer aqui, vira e mexe, vamos lá. Eu não sei o que, ela está sempre ajuntando. E o que acontece? Acontece que eles estão sempre juntos. Se o Léo chega com uma cara diferente, a Patrícia já sabe o que aconteceu, Léo. Né? E ela é brava, é uma turca brava. O que aconteceu, Léo? E é isso mesmo. E é que nem vocês dois. Por quê? Porque vocês estão em comunhão. Só que Deus quer que estende isso. Ele quer corpo. Ele quer igreja também. Tá? Por quê? Porque nós temos uma mesma fé. E sabe, gente, a hora que a gente tem problema, sabe para quem que a gente pede socorro? O irmão, a irmã, glória a Deus, estão sempre ali. Mas você começa a descobrir novas pessoas que amam você dentro de uma igreja, tendo comunhão com essas pessoas. Né? A Rê ontem não foi jantar com o pastor? Pronto, saiu mais santa do que era. Ela e o Rodrigo. É Rodrigo? Rodrigo. Mas assim, o que aconteceu? Foram comer um papo informal, mas o que é? Estreita laço. Né? Então, por exemplo, outra coisa legal, a Rê, o Léo, fazem parte de uma igreja. O nome deles estão lá. Todo dia tem oração do pastor para a vida deles. Tá? E o que isso é bom? Isso é bom porque eu tô mais cuidado ainda do que eu já era. Porque tem gente intercedendo por mim. Amém? Continuando. Quem leu foi a Rê. Agora lê você.
o Edson. Número 6. Há promessas associadas. Os versos de Malaquias resumem as bênçãos prometidas aos que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Tá, para um pouquinho. O Léo vai abrir, o Léo, a Rê, o Edson não. O Edson vai ler e vai prestar atenção. Lá em Malaquias 3, se o Edson conseguir achar, fica um livro antes do Mateus. É o último do Velho Testamento, viu, Edson? E é o último do Velho, e logo depois começa o Novo Testamento. Você lembra que eu pedi para você pôr um papelzinho desse para marcar? Você pôs? Não pus. Você tinha pedido para... Menino desobediente. Não, você tinha pedido para Ivana aquele dia. Aí eu não pus. Ah, foi para a Ivana? Foi para Ivana. Tá bom. Então, hoje eu estou falando para você. Você vai pôr um papelzinho que vai aparecer bem na tua Bíblia. Você sabe, daqui para a direita é Novo Testamento. Uhum. Daqui para a esquerda é Velho. Achou aí, Léo? Achou, Rê? Achei. Bom, o Edson vai ler o número 1 para nós. Anulamos a maldição de roubarmos a Deus. Lê o versículo 9 para mim, o Malaquias 3:9, Léo. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Lê o 2, Edson. Deus abre as janelas do céu, prepara bênçãos abundantes como as águas do dilúvio. Isso. Então, olha só. Ele abriu as janelas do céu. Ele fala, ele cumpre o que ele fala. Ao número 3. Lê para mim o Rê. Edson. Peraí. O Edson lê para mim o que está no livro. Número 3. Ele vai ler o versículo 11. Tá, número 3 então agora, ok? Isso. No livro. Vai lá. O devorador é repreendido. Não sofremos perdas e desperdícios. Lê aí, Rê. Versículo 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ótimo. Sabe onde que eu vejo isso, gente? Eu vejo isso e você não ter, como é que fala? Não começar a quebrar tudo na tua vida. Eu vejo isso, você receber o teu salário e não ir tudo em farmácia. Eu vejo você receber isso e não... Tem um versículo que fala que é um saquinho furado. Você parece que põe o dinheiro num saquinho e ele vai em coisas que você que não estava fora daquilo que você tinha planejado. Lê o 4 para nós. Você vai ler o 4 e o 5, Edson. E o Léo vai ler o versículo 12. Nosso trabalho se torna frutífero, fértil. Nosso país se torna um lugar feliz. Lê o 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, frutífera, fértil e feliz. Continua lendo para mim aí, o Edson, observação 1. As promessas não são o motivo da nossa contribuição. Agimos em amor, tendo por base obediência e fé. Quando dizimamos e ofertamos, estamos crendo que somente Deus é o provedor das nossas vidas. Quando não o fazemos, estamos dizendo a Deus: não preciso do Senhor, estou por minha conta. Muito bem. Nós não vamos ler esse versículo, esse número, esse Deuteronômio todo, mas ele é muito lindo. Quem tiver a oportunidade, leia ele. Ele vai falar assim, tem um versículo que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, vocês,
eles estavam entrando numa terra que estava tudo pronto para eles. E, inclusive, aí só que ele tem lá no versículo, lá na frente, ele fala assim, ó, quando vocês receberem tudo que vocês têm, você está rico, você trabalhou, você está comprando tudo que você quer, só tem uma coisa, você corre o grande risco de achar que o poderoso é você, a poderosa sou eu. Você não pode se esquecer que você conquistou todas essas riquezas porque foi eu, Deus, que te dei força e capacidade para que você fosse bem-sucedido. Sabe por quê? Porque a gente nunca pensa, e se eu tivesse ficado doente? E se uma pessoa tivesse me dado calote? Entendeu? A gente acha que é tudo normal, correr tudo bem. O que pode acontecer, só que a gente sempre tem que virar e reconhecer. Deus, obrigado, sabe? Obrigado que o Senhor tem me dado inteligência para ser um bom mordomo daquilo que tem, de todo o dinheiro que tem chegado na minha mão. Obrigado, Deus, porque eu tenho sido um bom funcionário. O Senhor tem me dado inteligência para desenvolver aquilo que esperam de mim e mais ainda. Obrigado, Deus, porque eu tenho cuidado bem daquilo, do lugar que eu moro, do carro que eu tenho. Eu estou sendo um bom mordomo. Obrigado, que o Senhor tem me dado sabedoria. Deus gosta que a gente seja grato, tá? E, continuando aí, o Edson, lê a observação 2. Há muitos cristãos que não removem a maldição do devorador sobre as suas vidas materiais, pois não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. São salvos, desempenham serviços na obra de Deus, mas não removeram o gafanhoto de da sua vida material, pois as promessas associadas ao dízimos e ofertas são condicionados à nossa obediência. Perfeito. Só que a gente não pode esquecer dos pilares, tá? Eu até dou o 10% para o Senhor. Mas será que eu estou pedindo sabedoria para administrar os 90 que ficaram comigo? Ou eu estou ficando com 90 e gastando 100, 110? Pastor Welton contou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ele é um homem muito culto, e ele estava falando, ele falou assim, na pirâmide dos Estados Unidos, as pessoas mais ricas que tem, fala que é americana, mas são judeus. E o judeu tem uma cultura que ele é ensinado, desde sempre, que se ele ganha 10 mil, ele aprende a viver com 7 mil. Por quê? Ele aprende a guardar. Então, ele se tornou, lógico, além da boa administração que eles têm, ele sabe economizar. Né? Então, isso é muito interessante. Agora, deixa eu ver, muito bem. Vamos aqui, a último, generosidade. Então, é aquilo, o que Deus quer? Que eu seja bom mordomo do que eu tenho. Segundo, que eu seja um dizimista e ofertante. E terceiro, que eu seja generoso. O que é esse generoso? Agora, eu vou querer que alguma coisa nós vamos ler. Por último, a generosidade também vem cercada de promessas. Provérbios 11, 25 fala assim, quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Ah, é promessa. Você ajudou? Você vai ser ajudado. Qual outro Provérbios 21, 13? Que ele fala não dar e não receber. Quem se recusa a ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Então, é a tal da história. Eu tenho que pedir compaixão para o Senhor. Nós vamos ler isso sobre compaixão já já. Mas eu tenho que... Porque o nosso coração tende a endurecer. É tanta pobreza. Você anda em Campinas, todo semáforo tem gente pobre. Gente, eu moro aqui no Cambuí, eu moro na Maria Monteiro. É bem localizado onde eu moro. Gente, é aqui perto
do Jerônimos. Na esquina, eu não acredito, pessoa passou o dia inteiro deitada na rua, drogado, bebido. Um outro menino novo, uns 40 e poucos anos, completamente esquelético, sem camisa, andando no meio da rua. Gente, é desgraça em cima de desgraça. Eu falo, Deus, eu não quero endurecer meu coração, mas eu também quero sabedoria para quem que eu vou ajudar. Por isso, eu gosto da igreja onde eu estou. Eu sei da seriedade que as pessoas levam para contribuir, o que eles fazem com o dinheiro quando eu dou ali. Provérbios 28, 27. A Rê, abre para nós. Ô, Mara, vou pedir desculpa, mas eu estava com a Bíblia só no celular e acabou de acabar a bateria. Ah, tá bom. Só para não ter que sair daqui, senão tem que ir lá em cima. Perfeito. Ô, Léo, você consegue? Aí eu gosto mais do meu aluno que usa a Bíblia. O meu aluno, você usa aí, você vai lá no fim da Bíblia, você vai pegar 1 João 3, 17 e 18. Final da Bíblia, antes do Apocalipse. 8. João. Você ouviu, Edson? É com você! Viu? Você quer Ele o tá Léo. achando que era o Léo. Não, o Léo eu estou dando desconto. Eu vou pegando você. O Léo vai... A Rê vai abrir... Não, o Léo vai abrir Provérbios 28 e 27. Você vai pegar 1 João 3... E eu vou pegar o quê? 1 João. O último livro da Bíblia, Edson, chama Apocalipse. Eu não quero Apocalipse. Eu quero antes. 1 João é um pauzinho João. Eu quero 1 João 3. Antes vem Tiago. Antes do Apocalipse. Achou? Achei. Ótimo. Léo, você achou também? Tinha um João escondido aqui. 1 João 3, versículo 17 e 18. Pronto. Sim, Edson. Estou quase. Mas podem ir lendo, que o meu vem depois. Oi? Que grudou 2 páginas aqui, por isso. João 3, beleza? Pequenininho, né? 17 e 18. Eu vou te mostrar minha Bíblia ainda, você vai ver por que eu estou sofrendo. Ela é bem Eu louvo a Deus. Você vai dar aula para tua esposa ainda. Mas Bíblia é Bíblia, não importa o Você tamanho. vai dar um baile para ela. Só Achou? Deus dá-me uma vista melhor. Não, você precisa ir só no oculista, só isso. Que já faz 3 anos que você não vai. Bom, eu estou... Aqui, achei, 17. Achou? Ótimo. Primeiro o Léo vai ler. Lê para nós aí, de generosidade, Léo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Você viu? Gente, isso eu estou falando porque é muito sério o que a palavra diz. É tanto mendigo que tem nessa cidade, você fala, Deus, e agora? Aí eu tenho que pedir sabedoria para Deus para como ajudar, tá certo? Mas eu não posso fazer que eu não estou vendo. Você viu o que o Léo falou? Lê de novo aí, Léo. Esse versículo é muito forte. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Eu que não quero ser amaldiçoada. Olha só, o apóstolo João fala isso aí. Lê para nós, Edson. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o irmão passando necessidade, mas fecha o coração diante dele, como pode estar nele o amor de Deus? Foi 18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras
e de verdade. Perfeito? E sabe para quem que ele está falando isso? Primeiro para os irmãos da fé, tá? Ele fala irmão, então, primeiro irmão da fé. E, lógico, familiares, pessoas próximas de nós. Agora, eu vou ler o Salmo 41, que ele fala assim: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempo de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege, o Senhor conserva com vida, o Senhor faz prosperar na terra, o Senhor livra dos inimigos, o Senhor cuida dele quando fica doente e o Senhor restaura a saúde. Olha quando você ajuda os pobres, quanta bênção vem sobre a tua vida. E quando ele fala ali, ó, livra de seus inimigos, sabe por quê? Às vezes, o inimigo é uma própria pessoa próxima de você que você, com a maior boa-fé, ajuda e a pessoa depois promete uma coisa e não cumpre. Mas, olha, Deus te dá tanta coisa mais quando você dá com coração, porque lembra que Deus vê o coração. Outra coisa que ele fala, ele fala de dinheiro, nós não vamos ler, mas lá em Deuteronômio, ele vai falar da gente ser generoso e emprestar para quem nos pede. Mas emprestar não para você cobrar o mesmo, como é que fala? O mesmo juro que o banco cobra, tá? Então, lógico que isso é com discernimento. E também ele fala no Provérbios, né? De novo, ele fala que quem despreza o pobre está pecando. E que mais que ele fala? O provérbio. Quem que está no livro de Provérbios? Você, né, Léo? Lê para mim aí o 19 e 17. E você vai ler para mim o 7 aí, viu, Edson? Deixa o Léo acabar de ler, você vai ler isso para mim. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e ele o recompensará. A minha versão fala assim, ó, que ele não vai ficar devendo nada para você. Deus não deve nada para ninguém. Se você deu, você pode saber que, além de você ser mais bem-aventurado é dar do que receber, ele vai te dar mais ainda do que você teve. Mas a gente tem que tomar cuidado com o coração da gente. Eu quero dar, mas não porque eu vou receber. Senhor, eu quero fazer isso de coração, porque o Senhor tem me abençoado muito, tá? A base da generosidade. Lê para nós o 7º aí, Edson. Ok. Certamente, há necessidade de usarmos de bom senso e cautela no trato das coisas materiais. A nossa generosidade não deve ser manipulada nem por nós e nem pela outra pessoa. O que nos move é a compaixão, conscientização provocada em nosso espírito pelo espírito, e não a pena, sentimento que pode ser provocado por outros com a intenção errada de nos manipular. Generosidade é fruto da graça de Deus sobre nós, e não é praticada para apaziguar a nossa consciência, ou parecermos bens aos olhos dos outros, ou para recebermos bênçãos e elogios. Muito bem. Tanto que nesse Mateus 6:3, ele fala assim, ó, quando a tua mão direita der alguma coisa, que nem a esquerda fique sabendo, tá? Agora, é isso que eu falei para vocês. Quando nós exercitamos a generosidade, nós somos usados para multiplicar a alegria no coração daqueles que passam por necessidade. E nós, por sua vez, experimentamos a multiplicação da graça divina em nossa vida também. Amém? Amém. Amém. Bom, mas tem alguns cuidados. Eu já acabei de ler esses cuidados. Olha o que ele fala. Cuidado para você ser manipulado. Tá? Nem por você mesmo, para não parecer bonzinho para os outros, e nem por outra pessoa. O que tem que mover é a compaixão. Eu gosto daquele provérbio 19:2, que fala assim, peca quem é precipitado. Então, eu tenho que buscar em Deus para não fazer as coisas impetuosamente, tá? Que mais? Muito bem. O empregado,
nós já lemos isso em outra lição, que nós temos que, aquilo que o meu empregado merece, ele tem que receber. E eu não tenho que deixar... O combinado é receber tal dia, eu tenho que pagar em tal dia. Ainda que esse funcionário seja uma mera faxineira na minha casa, tá? Outra coisa, e o empregado? Não, eu falei do patrão. E o empregado? O empregado tem que também fazer por merecer. Aquilo que foi combinado, ele tem que obedecer. Outra coisa, preguiça, nada de ser diligente. Tá? Tem um versículo que fala assim, aquele que não quer trabalhar também não come. Então, eu tenho que ser nada de preguiça. E outra coisa, administração, já falamos bastante. Temos que saber cuidar, pedir sabedoria para Deus daquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos. E os bens mal adquiridos? Léo, lê para nós aí o Provérbios 13:11. Você está no Provérbios, vou pegar você. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, eu fiz uma trapaça, eu fiz uma coisa ilegal, eu não fui bem claro naquilo que eu falei, tá? Olha só, não se preocupa, Deus vê todas as coisas e Ele vai ressarcir a pessoa do qual eu achei que eu era mais, dei um jeitinho brasileiro e fui muito, muito esperto. Esse negócio de fiador também, olha o Provérbios 11:15, lê aí para nós, Léo. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo estará seguro. Esse negócio de ser fiador, você tem que primeiro... Eu lembro, vou contar uma historinha bem rápida. Eu lembro uma vez, tinha a filha de uma amiga que ela ia pegar meus filhos eram pequenos também, ela ia fazer uma faculdade. E ela ia... Como que chama aquele sistema que você pega um empréstimo? FIES. Isso. FIES. Aí, eu usei também, o Edson foi meu fiador. Como é que é? Eu usei o FIES e o Edson foi meu fiador. E eu paguei. Ela pagou direitinho, Edson? Olha, ninguém me cobrou, acho que ela pagou. Então, ela pagou. Aí, o que aconteceu? A minha amiga pediu, queria tanto ajudar a filha dela, porque os meus filhos entraram em escola do governo, então, mas a menina dela não. E aí, ela pegou, aí ele virou e falou assim, olha, vamos sentar. Se essa mulher não pagar, eu não tenho de onde tirar, porque nós estamos numa fase com os filhos dentro de casa. E ela conseguiu com uma outra pessoa. E no final ela não pagou mesmo. E pôs a pessoa num apuro. Mas o que aconteceu? Ele foi sensato. Ele sentou, ele fez as contas. Se ela fica sem pagar, a conta vai vir para mim e eu não vou ter como pagar essa conta. Então, a gente tem que ser sensato para quem que a gente vai ser fiador. Aí, antes de casar, é tal da história, né? Quando está apaixonado. E vamos casar e etc. Não, vai arrumar um trabalho, vai cuidar da tua vida. Depois a gente resolve isso. A santidade. Lê para nós aí, ô Léo, o 28, 13 e 14, Provérbios. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Perfeito. Acabou? 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Gente, a gente se torna indesculpável, porque hoje nós estamos conhecendo uma pancada de coisa que talvez a gente nunca leu. E o que acontece? Bom, eu era indesculpável quando eu não conhecia. Agora eu estou conhecendo. Se eu fiz alguma coisa errada, o que eu devo fazer? E 1 João 9, o que ele fala? Vai lá, confessa o teu pecado para Deus, tá? E não faça mais.
E se eu devo alguma coisa para alguém, vai lá, acerta. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai lá, dê uma satisfação e, no tempo oportuno, você paga. Mas eu tenho que resolver a minha situação. Por quê? Porque eu não posso ter brecha. Porque Deus quer me fazer prosperar. Então, se eu tenho brecha, Deus não tem como me ajudar. E às vezes as pessoas não acertam coisa do passado e por isso que Deus não consegue fazer ela levantar voo, tá? Na parte das finanças. E fidelidade. Lê o 20 e o 21 para mim aí, Léo. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Tá, o que Deus quer? Que você seja fiel, tá? Então, continuando aqui. Dependência de Deus em tudo, tá? Que nós temos que atentar. Fechando o último. Lê para nós aí, Edson, o número 9. Sabedoria. O Léo vai ler o Provérbios para nós, 24, e depois eu termino com o 30. Ok. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Lê Provérbios 24. Vai lá, Léo. É isso? Você achou, Léo? Pode ler. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Muito bem. Continua, Edson. Inteligência todos têm, conhecimento podemos adquirir. Sabedoria vem somente de Deus. Ah, sabedoria somente de Deus. Fechando Provérbios 30, 7, 8. Ó Deus, eu te peço, isso é uma oração para nós, 2 favores. Concede-os antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Sabe por que ele fala esse versículo? Porque às vezes tem gente que não sabe ser rica. Quando ela é rica, ela abandona Deus. Então, Deus vira e fala assim, então o que eu tenho que orar e pedir? Senhor, me dê o equilíbrio, porque eu não quero abandonar o Senhor. Então, me dê aquilo para que eu viva bem. Tá? Porque eu não quero virar as costas, achar que eu posso, o dinheiro preenche tudo o que eu tenho. Alguma dúvida, meninos? Não. Não? Vamos praticar? Tá certo. Amém? Amém. Muito bem.